Boa noite, gafanhotos, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo desse canal. Bem-vindos a uma playlist nova que eu estou iniciando, que é os meus relatos, os meus contos, minhas experiências espirituais do Mago Uriel ao longo da vida, até quando eu não era magista, tá? Porque a minha trajetória é como qualquer pessoa, né? Eu encarnei nesse mundo, esqueci tudo que eu já tinha de outras vidas, como você, e comecei a ler. Nascido aqui no Brasil, batizado na igreja católica, depois vi que aquilo ali, né? Fui para a igreja evangélica, fui pastor na igreja quadrangular, tá? Com 20 anos até os 23, com apenas 20 anos já era pastor na igreja quadrangular, tinha um dom espiritual muito bom, um chamado muito forte. Depois saí da igreja por livre e espontânea vontade, por não concordar com os métodos operantes do sistema religioso atual e daquela época. E o que aconteceu? Fiquei um pouco afastado, mas ainda estudando espiritualidade, acabei chegando ao judaísmo ortodoxo, porque eu voltei para a base, né? Porra, eu tenho que fazer alguma religião, mas todas aqui eu já vi que tá uma porcaria. O que eu vou? Vou para a religião do nosso pai Abraão, né? Vamos começar do começo, do início. Voltei para lá, estudei o judaísmo ortodoxo até conhecer a Cabala. Meu irmão, só poderia estudar Cabala com 40 anos. Comecei a estudar Cabala com 36 anos, escondido com um rabino aqui da minha cidade. Ele me disse: eu vou te ensinar. Particularmente, eu vou te ensinar. Tu vem aqui na minha casa 2 vezes por semana, escondido da sinagoga, das yeshivás, e ninguém vai saber, e eu vou te ensinar porque tu merece, eu sei que tu vai usar de forma correta. E ele me ensinou a Cabala. Quando eu aprendi a Cabala, eu me libertei também do judaísmo ortodoxo. Essa é a minha história, experiência de vida, e agora, a partir dessa playlist, eu vou começar contando as minhas histórias espirituais, meus contatos espirituais, minhas experiências espirituais que eu tive ao longo da minha vida. Ok? Com o mundo espiritual. Porque quando a pessoa já tem um chamado espiritual, muitas coisas acontecem ao longo da vida. Que às vezes as pessoas pensam que é comum, que é coincidência. Então eu estou fazendo esse quadro para quê? Porque muitas pessoas que ainda não se tornaram magistas, espiritualistas, vão se identificar e às vezes as minhas histórias vão ser praticamente as suas histórias. Pô, tá acontecendo isso comigo também? Então vocês podem se identificar com esse vídeo. Com essa playlist, desculpa, que eu vou estar fazendo a partir de hoje. Antes de começar a minha primeira história para vocês, eu quero deixar dito aqui que todos os vídeos têm um link para você clicar, que é o nosso grupo do WhatsApp. Lá você vai estar conhecendo as pessoas, seguidoras do meu canal, vai estar aprendendo sobre todos os tipos de magia, vai conhecer pessoas que praticam todos os tipos de espiritualidade e magia, ok? Mesmo esse nosso canal sendo a especialidade em Goécia Salomônica, sem perder a nossa essência. Mas lá nós falamos de tudo, ok? Se você quer lá para entrar, para falar de Goécia Salomônica e falar de tudo, entra. Se você só quer falar de Goécia Salomônica, cara, você vai ser quicado, tá? Porque lá não falamos só de Goécia Salomônica. Também, vocês já sabem que 4 horas do meu dia eu estou agora disponibilizando para os meus seguidores mentoria sobre Goécia Salomônica. Não vem me perguntar de Grimório Verum. Eu pratico Grimório Verum, mas não ensino. Por quê? Porque vocês já fazem muita besteira com Goécia, mano. Que os daimons são anjos, praticamente. São anjos. Eu falo muito isso. Imagina com as entidades e as deidades do Grimório Verum. Vocês só iam fazer merda. Vocês iam se matar sozinhos. É a mesma coisa que botar uma 12 cano cerrado para uma criança de 3 anos de idade. E acabar dando ruim, né? Então não ensino. Minha mentoria é só sobre Goécia. Se você quer fazer seu primeiro ritual, tem dúvidas, me procura, marca um horário, é 1 hora, tá? Porque eu tenho hora para 4 horas por dia, para atender 4 pessoas por dia. Se você vier me perguntar hoje, eu tenho agenda para daqui 2 semanas em média, tá? Antes de começar o tema, minha primeira história, né? Relato histórico aqui meu, relato de experiência espiritual minha. Vamos molhar aqui a garganta aqui, vamos tomar uma vodka. Então tá.
Se vocês querem uma mentoria, vá lá, me chama e marca e vamos fazer uma mentoria, vamos te ensinar a fazer o seu primeiro ritual. Beleza, sem mais delongas, você que não é seguidor do canal, bota seguir o canal, curte, compartilha e segue, ok? Vamos começar agora sem mais delongas sobre o tema dessa playlist, desse vídeo, que é o meu relato de experiência espiritual number 1, a número 1. Não poderia ser diferente essa minha história que eu vou contar para vocês. Poucas pessoas sabem. E eu só fui ficar sabendo realmente o que era aquilo que aconteceu comigo. Praticamente, hoje eu tenho 45 anos. Aquilo aconteceu comigo com 2 anos e meio de idade no meu berço. Meu berço de bebê. Então isso aconteceu há 42 anos e meio atrás. Tem pessoas que estão vendo esse vídeo que tem 20 anos. É o dobro da sua idade, meu irmão. Isso aconteceu já faz 42 anos e meio. Isso mesmo, eu tenho 45 anos de idade. O que aconteceu? Eu estava deitado no meu berço, dormindo à noite lá, belo e formoso, um bebezinho de 2 anos e meio num berço de bebê. Eu dormia, logicamente, no mesmo quarto dos meus pais. Meus pais, eu lembro até hoje, a imagem do quarto eu poderia desenhar um quadro. Porque eu nunca esqueci essa imagem. Logicamente eu estava dormindo, quando eu abri o olho, é essa imagem que eu lembro até hoje. Eu acordei e eu vi a penumbra do quarto, a cama dos meus pais estava no centro do quarto, por exemplo, que é o quarto, no meio aqui dessa estrutura quadrada de um quarto, no meio é a cama, ali é a porta do corredor, aqui ficava o meu berço, lá era uma janela, aquela janela grandona assim, né? Janela dupla, né? Então o que acontece? Eu estava dormindo assim, virado para lá, na mesma direção da cama da minha mãe e do meu pai, ok? Só que o meu berço estava aqui nesse canto de cá e a cama da minha mãe estava na parede de lá. Eu estava na reta da janela que estava aqui. O que aconteceu? Eu acordei de madrugada, estava de lado e a primeira visão que eu tive foi a janela, foi a cama da minha mãe e os dois dormindo ali, né, na cama e a janela. Eu olhei, me lembro até agora, meu pai e minha mãe dormindo, penumbra do quarto, e eu olhei para a janela do quarto. De repente, naquela janela formou-se, o quarto é escuro, né? Vocês estão dormindo de madrugada. Sabe a escuridão do quarto, que você consegue enxergar um pouquinho ainda, aquela penumbra da cama, do roupeiro, da janela? É escuro. Então, aquela janela eu olhei e algo se formou naquela janela, uma nuvem preta, mas muito preta. Ela era mais preta do que a escuridão. Era um preto muito preto. Quem já viu entidades assim, vai saber o que eu estou falando. Primeiro ela se formou em forma de uma nuvem grande assim na janela, sem tocar o chão. De repente aquela nuvem caiu no chão. Quando ela caiu no chão, ela já foi se formando um humanoide. Ela se formou um homem, na forma de um homem, braços, pernas, cabeça. Só que eu vi uma cartola e ele foi chegando perto. De repente, quando ele chegou perto do berço, ele estendeu a mão dele assim, ó. Eu vou até me levantar. Aqui é o berço. Ele fez assim, ó, para me pegar no berço. Esse tal homem. E eu olhei muito bem. Quando ele fez assim, a capa dele se abriu e dentro era vermelha. Sabe aquela cor da roupa do Papa do Vaticano, aquele vermelho carmesim, mas bem vermelho? Era assim, era uma capa preta, cartola. O rosto do homem não dava para ver, era tudo negro, preto. Porém a cartola era preta, certinho dava para ver. A capa preta, mais escuro do que a noite do quarto. E vermelho, muito sangue, assim, um vermelho carmesim, certo? Quando ele foi me pegar, eu gritei. Eu gritei de desespero, porque eu não sabia o que era, 2 anos e meio, né? Eu fiquei com pavor, né? E aí quando eu gritei de pavor, eu estava, logicamente, gritei e olhei para a cama, porque eu queria a minha mãe. Nessa hora eu nunca me esqueço, minha mãe estava dormindo de lado, e na cama, na parede, muitas casas têm um interruptor aqui, para não precisar se levantar lá, né, na porta, geralmente para acender a luz do quarto. Então ela estava de lado assim, quando eu gritei, ela já pegou, acordou e já tocou a mão assim, ó, sem se virar. E já acendeu a luz. Quando ela acendeu a luz, ela se levantou da cama, aí eu vi que ela se levantou
e de repente o quarto se acendeu e tudo sumiu. Ela apareceu, me pegou no colo, me botou na cama. Essa cena que eu lembro perfeitamente. E aí acabou o meu relato. Isso aconteceu. E o que aconteceu depois? Tinha 2 anos e meio. Daquela casa eu me mudei com 3 anos de idade. Depois eu fui me mudar para uma outra casa, para um outro bairro, que diz ela que a gente se mudou quando eu tinha 3 anos. Por isso que eu sei que aquilo aconteceu quando eu tinha em torno de 2 a 2 anos e meio. Olha o detalhe. Eu me lembro como se fosse hoje. Com 3 anos eu fui para outra casa. E passou-se o tempo. Eu não lembro agora se eu tinha 5, 6 anos de idade. De repente, um filme à noite, eu estava vendo com meu pai e com a minha mãe. E era um filme do Drácula. E apareceu aquele homem, o vampirão lá, o Drácula, com aquela capa, não tinha cartola. Não, ele tinha cartola, desculpa. Tinha cartola e a capa e era vermelho dentro. E aí, de repente, eu olhei para aquela televisão e eu comecei a me lembrar daquela coisa que aconteceu comigo. E eu falei para minha mãe, mãe, aquele homem ali, ó, o Drácula apareceu para mim, quis me pegar no berço. Daí eu contei para ela a história. A minha mãe sempre falou a vida inteira. Ela sempre falou, tu estava sonhando, isso foi um pesadelo, beleza. Mas eu nem sabia que era o Drácula, eu tinha 2 anos e meio. Era o Drácula. Para vocês entenderem. E assim passou a minha vida. Eu esqueci esse caso e deixei. Aconteceu muitos outros casos de espiritualidade comigo que eu não vou estar contando aqui. Eu estou contando sobre esse, para não perder o foco. De repente, lá com uns 15 anos de idade, eu contei essa história de novo. E eu sempre falava que o Drácula tinha aparecido para mim. Claro, porque era na minha cabeça, eu não sabia que era Exu, não sabia que era nada. E era o Drácula. E depois de mais velho ainda, era Drácula, sempre foi Drácula. Claro que depois de mais velho eu já sabia que não existia Drácula, por exemplo. Mas quem será? Depois eu comecei a ficar pensando, quem será que apareceu para mim naquele berço que quis me pegar, né? Aí comecei, né, judaico-cristão, será que era o capeta? Será que era o diabo? Será que era o próprio Lúcifer, né? O cristão pensa que o Lúcifer é o diabo, né? Será que era o Lúcifer que veio me pegar? Nossa, que honra, né? Será que eu sou um filho do inferno? E, sei lá, minha cabeça viajava, né? E muitas coisas aconteceram ao longo da minha vida também, me envolvi com muitas coisas, com bruxaria, com muita coisa. Beleza. Para não perder o foco desse vídeo. Há 1 ano atrás, uma seguidora minha, ela me procurou aqui no nosso grupo, né, no WhatsApp. Ela veio através do nosso YouTube. Ela é quimbandeira. Ela joga oráculo dos ossos, joga tarô. Ela tem a terceiro olho dela aberto. Ela diz que vê o Exu do fogo dela direto a 100% a todo momento. Ela diz que tem aberto. Quem sou eu para duvidar, né? Mas tudo bem. Ela quis aprender comigo Goécia. Ela pediu mentoria para mim, né, sobre Goécia. E eu disse, não, beleza, eu vou te ensinar Goécia e tu me ensina sobre a tua quimbanda. De grátis, 0800. Porque eu queria aprender também. É uma troca. Ela era sacerdotisa de quimbanda. Ela é. E ela me ensinou, através da webcam e tal, a gente conversava, trocava ideia. Eu ensinava Goécia para ela ensinava quimbanda para mim. Sobre essa tradição. De forma, sem eu querer praticar ainda, só para conhecer. Num determinado desses dias, ela perguntou para mim assim, ó, ô Maguriel, por acaso tu não deixa eu jogar tarô para ti? Tu não queres que eu jogue tarô pra ti? Daí eu tava até conversando com ela e tocando violão, todo mundo sabe que eu sou músico. Tava tocando um som também, nós tava bem descontraído. Daí eu disse, joga. Peguei, guardei o violão, joga tarô pra mim então. Daí assim, o que tu quer saber? Daí assim, deixa eu ver, eu quero saber sobre questões na justiça então, que eu tenho um caso na justiça da minha família, para ganhar um dinheiro muito grande mesmo, muito grande, ficar rico praticamente. E aí eu disse, vamos começar com esse assunto aí, vamos lá, quero ver tu jogar, quero ver se tu acerta. Ela disse, então eu vou me concentrar aqui primeiro. Ela se concentrou, realmente, e essa quimbandeira, ela trabalha de uma forma meio diferente para jogar tarô. Né? A maioria das pessoas não incorpora, e ela meio que semi-incorpora o Exu dela, no caso. Né? O mentor dela. E ela ali começou, ela vou me concentrar, ela não tinha incorporado ainda. E aí quando ela ficou meio incorporada, ela disse que ia começar o jogo e já disse assim, eu não estou mais muito aqui, mas eu tô, porque agora eu vou começar. O meu mentor, o Exu do Fogo, já está aqui para jogar comigo e ele está aqui do meu lado.
Eu disse, ah, beleza, então manda um abraço pro teu Exu do fogo. Daí ela disse o seguinte, inclusive, o teu Exu tá aqui do lado também. Eu assim, ah, é meu Exu tá aqui do lado? Sério? Mas quem é meu Exu? Porque eu não sou de matriz africana, eu não faço quimbanda, não faço umbanda, mas nós sabemos que todos nós temos os nossos espíritos ancestrais, né? Que provavelmente já estão trabalhando na linha de Exu, na linha de Pombogira, porque a região da África, a região do Brasil, são os orixás que comandam e etc. Não vou entrar no assunto nesse vídeo, mas a energia que comanda aqui, que irradia aqui é essa. Beleza. Eu disse, ah, sério, meu Exu tá aí? Ah, quem é meu Exu? Como é que ele é? Disse, ah, ele é um senhor, ele tem por volta de uns 50 anos, e ele está vestido com uma capa preta, uma cartola assim, assado, toda vermelha dentro, e disse que te conhece desde criança. E ela não sabia essa história minha do berço. Daí eu disse assim, sério? Como assim ele me conhece desde criança? Daí ela disse a palavra-chave, daí eu vi que ela era uma quimbandeira mesmo de lei mesmo, de fé, né? Que ela tinha espiritualidade mesmo com ela. Que ela disse assim, ó, ele disse que te conhece desde do dia do teu berço. Assim, puta que pariu. Daí eu assim pra ela, sério? Do berço mesmo? Assim, do berço. Daí eu disse o seguinte, então pergunta pra ele, porque tu me falou uma coisa que eu nunca tinha te contado. Pergunta pra ele se ele já esteve alguma vez comigo no meu berço. Se ele já me viu uma vez no berço. Daí ela disse assim, ó, ele falou pra mim, daí ela olhava pra ele, que parecia que estava do lado dela, eu não estava vendo, ela estava vendo. E ela disse o seguinte, ele disse pra mim que foi ele que foi no teu quarto, que tu queria saber quem ele é a vida inteira. Quem era aquele que apareceu pra ti? Hoje ele está se revelando pra ti. É o teu Exu capa preta. É ele que foi no teu berço lá, aquele dia no teu quarto à noite. Deus disse assim, sério? Pá, que legal. Top, top, top. Pergunta então o que ele foi fazer aquele dia lá no berço comigo, que eu vi que ele foi me pegar nos braços. Ele ia me pegar para levar embora pro lugar dele, pro mundo espiritual. O que ele ia fazer comigo? Não, ele só ia te pegar no colo porque ele estava com saudade de ti. Eu disse assim, saudade? Mas por quê? Porque o meu Exu estava com saudade de mim. Daí ela perguntou, olhou para ele, por que tu estava com saudade dele? Daí ela pegou e respondeu, ó, ele falou porque ele foi teu tio em vidas passadas. E ele é teu Exu protetor nessa vida, que na tua reencarnação, que tu reencarnou, ele te prometeu que te ia ajudar na tua caminhada, ia te guiar para te manter a tua caminhada firme e não se desviar da espiritualidade. Porque tu veio para cumprir algo muito grande na espiritualidade, na tua vida, e ele não vai deixar tu desviar desse caminho. E ele está te cuidando a vida inteira. E ele é um tio teu, que viveu em vidas passadas. Ele disse assim, então aproveita para ele, pergunta o nome dele e que época que ele foi meu tio em vidas passadas. Ela perguntou, ele falou o nome dele para ela me falou, eu não vou estar falando aqui para vocês, né? Porque não tem, é coisa minha e dele e dela, vocês não precisam saber o nome dele. Eles nem gostam, né? Os Exus não gostam de revelar o nome dele na vida terrena, né? Quando ele foi encarnado. Todo mundo sabe que é dessa religião, sabe, né? Os Exus não gostam nem de falar da sua vida passada. Mas ele falou pra mim. E ela disse que ele falou o nome dele pra mim e disse que ele foi meu tio no século XVI. No ano 1500, 1530, naquela época. Então, a partir dali, eu comecei realmente eu já me interessava um pouco sobre... Os daimons vieram me ensinando, né? Quem são os Exus mesmo, que a gente tem aquela visão judaica cristã que os Exus são espíritos obsessores ou são demônios, né? E os daimons vieram me abrindo a minha visão, abrindo minha mente e até me ensinando quem são os Exus, quem são os Pombogiras, quem são as entidades que trabalham lá com o espiritismo da Allan Kardec. Às vezes até são Exus que estão lá se passando por entidades da linha branca, são os mesmos Exus. São os mesmos espíritos ancestrais, na realidade, né? No terreiro é o Exu capa preta. Lá no Chico Xavier era o Emmanuel, por exemplo, né? Para vocês entenderem, né? Mas enfim, então, a partir dali eu comecei a respeitar essas entidades que são os Exus de lei, né? Não os quiumbas, né?
os que se passam por Exus de verdade, por pombogiras, né? Essas entidades maravilhosas que estão aqui para nos ajudar e para nos ensinar, né, com sua experiência. Então, assim, a partir dali eu comecei a me aproximar de ser egrégora, cultuar o meu Exu, meu tio, que é o meu Exu capa preta, e a partir dali, meu irmão, casando os Daimons e os Exus, a minha vida só foi para frente. Então, assim, eu quero deixar aqui esse relato. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha e comenta. Se você já tem contato com o seu Exu, se você já teve uma história parecida, comenta também, tá? Ajuda esse canal, compartilha nos outros grupos. E espero estar aqui agora com essa nova playlist, que são os meus relatos, são as minhas histórias, os meus casos da espiritualidade, estar criando uma nova playlist para vocês, que agora eu vou começar. Já fazia tempo que os meus seguidores pediam para eu contar os meus relatos, as minhas experiências espirituais. Beleza? Fica aqui, esse vídeo já ficou longo demais, né? Eu quero deixar um salve para vocês, domingo à noite agora, né, que tomando minha vodkazinha. O eclipse está chegando, meu próximo vídeo do canal agora vai ser, vou falar sobre o eclipse, tá? O que vocês podem estar absorvendo dessa energia que vai acontecer o eclipse, né, nessa próxima semana. O que vocês podem ancorar de energia para os rituais de vocês. Então fique esperto no próximo vídeo. Você, né, deixa, como eu já citei para vocês, deixa o like, não esquece, segue o nosso canal e compartilha. Beleza? Fiquem na paz, fiquem na luz do nosso grande mestre Lúcifer. Um abraço.